Saúdo os meus amados irmãos com a paz do Senhor. E que esta paz permaneça em nossos corações, todo o tempo e o tempo todo. Quero aqui fazer as considerações ao nosso pastor presidente Benivaldo Gama e a sua esposa Ana Kelly Gama, missionária. Agradecer pela oportunidade que nos foi dada. Sim, uma oportunidade única. Não é todo dia que se tem essa oportunidade de pregar a palavra, de levar a palavra. Eu agradeço em nome de Jesus. Vamos à leitura. A leitura que nós escolhemos, a palavra que nós trouxemos para aqui, é uma palavra que já foi pregada aí alguns dias atrás, mas que muitos não viram, mas irão ver. Isaías 43. Glória a Deus. Iremos ler dois versículos, o versículo 1 e o versículo 13, tá? Isaías 43, nós vamos ler o versículo 1 e consequentemente o versículo 13. Todos encontraram? Digo amém. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Glória a Deus. Quero fazer aqui uma rápida oração, tá bom? Meu Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui para ouvirmos a Tua palavra. Senhor, que não venha seja eu agindo pela emoção, mas sob direção do Teu Espírito Santo. Pai Santo, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, e por fé em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, com base no texto lido aqui, nós fizemos um tema baseado nesse texto. Fala sobre o agir de Deus. Repitam comigo: o agir de Deus em prol do seu povo. Deus tem várias maneiras de agir em prol do seu povo. São inúmeras as formas que Deus age em prol do seu povo. São inúmeras as suas formas de agir na vida daquele ou daquela que Ele escolheu. Sim, porque nós servimos um Deus que opera. Nós servimos um Deus que age na vida daqueles que creem, que acreditam na força do seu poder. Esse tema, o agir de Deus em prol do seu povo, nós dividimos em 4 tópicos. Como nós dissemos, são várias formas que Deus age, e nós destacamos 4 formas de Deus agir. Tópico quer dizer parte, então nós dividimos o tema em 4 partes, ou como preferir, em 4 tópicos. O primeiro tópico é o agir de Deus de forma prioritária. O segundo tópico é o agir de Deus de forma ordenada. O terceiro tópico é o agir de Deus de forma crescente. Quarto e último tópico é o agir de Deus de forma completa. Glória a Deus. O livro de Isaías é um livro com uma historicidade magnífica para as nossas vidas. Alguns estudiosos, teólogos, dividiram esse livro em 2 grandes blocos. O primeiro bloco começa a partir do primeiro capítulo ao capítulo 39, onde encontraremos advertência, juízo e condenação. O segundo bloco começa a partir do capítulo 40 e vai até o 66, onde encontraremos restauração, salvação e libertação. E aqui, nesse capítulo 43, temos uma promessa de restauração. Tão certo que o seu subtítulo é o restaurador
de Israel. Glória a Deus, glória a Jesus. Agora, para nós entendermos o seu texto, o seu contexto lido aqui, primeiramente é necessário nós compreendermos o seu contexto. Sim, Isaías profetizou no momento mais sombrio da história de Israel. Isaías viveu em um momento muito caótico da história do povo de Deus. O povo estava entregue à idolatria, entregue a tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. O profeta estava vivendo em um período de apostasia, em um período de idolatria, em um período de adultério espiritual. Sim, adultério espiritual. Eles trocaram Deus vivo, verdadeiro, por deuses que não são deuses. Glória a Deus, glória a Jesus. Sim, trocaram Deus verdadeiro pelos que não são deuses. Por isso veio um período de guerras, cativo, sim, muito sangue derramado, lágrimas derramadas pelo povo de Deus, lágrimas derramadas por sua rebeldia, por sua desobediência. Sim, o contexto histórico desse texto lido aqui significa que Deus estava agindo por amor a si próprio e que ninguém iria o impedir de consertar as coisas. Glória a Deus. Sim, é o que diz aqui no versículo 25. Estamos no capítulo 43, tá? Diz assim o versículo 25: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sim, Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor, e Deus estava dirigindo esta palavra aqui a um povo rebelde, desobediente, teimoso, idólatra. Sim, e muitos de nós aplicamos esses versículos aqui ao nosso contexto social, atribuindo o favor de Deus por causa de nossas aflições, de nossas angústias, porque merecemos o seu agir. Não! É porque Deus é fiel. Glória a Deus. Sim, Deus é fiel. Embora que a infidelidade era notória, mesmo em meio à infidelidade da nação, Deus manteve-se fiel com o propósito que Ele propusera em si mesmo, de redimir para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Glória a Deus. Ou seja, os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Embora que Israel tivesse se submergido no mais profundo lamaçal de pecados, o plano de Deus de restaurá-los ainda estava em curso. Aleluia! Glória a Deus. Sim, porque as suas misericórdias duram para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Glória a Deus. Sim, por mais que você tenha caído em sua caminhada, por mais que você tenha tropeçado em sua jornada, por mais que você tenha se afogado em pecados, o plano de Deus de te restaurar ainda está de pé. Ainda que Ele tenha que fazer perecer por tua causa aqueles que estão te afastando dele. Vamos entender o contexto. Olha o que diz o versículo 3: Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate. Entendam? Dei o Egito por teu resgate. Deus disse isso aqui para Israel. Deus falou assim para Israel e está falando hoje para você. Por tua causa o Egito pereceu. Entendam o contexto agora. Observem como somos valiosíssimos para Deus. O versículo 4 diz: Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei.
assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Entendam o que Deus está dizendo aqui. Ele diz hoje para você e disse para Israel: ainda se for preciso exterminar homens por tua causa, eu farei. A mensagem de Isaías 43 é uma mensagem profunda, transformadora e restauradora. Jesus quer agir na sua vida de forma prioritária, de forma ordenada, de forma crescente e de forma completa. Você é prioridade de Deus. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer botar ordem na sua vida. Sim, Jesus quer fazer você crescer. Jesus quer completar a sua obra em você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos para o primeiro tópico: o agir de Deus de forma prioritária. A palavra prioritária é derivada de priorizar. Sabe, quando você acorda pela manhã e acorda sabendo que há muitas coisas para fazer, mas que tem que primeiro fazer algo, você está priorizando. Vamos viajar pela Bíblia. Quando Deus mandou Noé fazer uma arca, entendam? Quando Deus mandou Noé fazer uma arca, ele já estava priorizando um novo recomeço para uma aliança. Ou seja, Deus, no seu agir de forma prioritária, estava priorizando a humanidade para um propósito ainda maior. Tão certo que ele diz em sua palavra, em Gênesis 9, capítulo 13: o meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. O agir de Deus de forma prioritária em sua vida é manter a sua aliança contigo. É fazer você acreditar que onde você caiu, Ele te levantará. Onde você tropeçou, Ele te firmará. Onde você fracassou, Ele te fará triunfar. Não pense se Ele será contigo, Ele é contigo. Quando abrimos nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, não só vamos encontrar uma promessa de restauração, mas também a confirmação de que somos prioridade de Deus. Aleluia! Sim, Deus enfatiza aqui. Mas agora, vírgula, entendam o que o Senhor está dizendo aqui. Mas agora, nós vimos o seu contexto. Mas agora, depois das tuas prevaricações, depois das tuas idolatrias, depois das tuas rebeldias, depois das tuas idolatrias, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Ou seja, eu te comprei. Te comprei das tuas rebeldias, te comprei das tuas idolatrias, te comprei das tuas abominações. Eu te comprei. Sim. Sim. Glória a Deus. O Senhor nos comprou com o seu preciosíssimo sangue. Eu te comprei. Sim. Somos valiosíssimos para Deus. Somos prioridade de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O agir de Deus de forma prioritária nos ensina que nós devemos priorizar Jesus, assim como Ele nos priorizou. Sim, devemos priorizar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Como assim? Nos dedicando mais à sua obra, fazendo-a mais com interesse, com dedicação e amor, priorizando a leitura da palavra, priorizando a oração, o jejum, priorizando mais a vinda aos cultos,
priorizando mais os trabalhos na congregação. Se tão somente nos dedicarmos mais à obra do Senhor, se tão somente nos esforçarmos mais para a obra do Senhor, certamente veremos, sem sombra de dúvida, o agir de Deus de forma prioritária em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos para o segundo tópico: o agir de Deus de forma ordenada. Quando lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 14 está escrito: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam assim eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Sim, logo entendemos que Deus criou tudo de forma ordenada, ou seja, de forma organizada. Quando nós dissemos que tudo está em ordem, nós queremos dizer que tudo está em seus devidos lugares. Sim, o agir de Deus na criação do mundo teve o seu parâmetro em início, meio e fim. Ou seja, Deus determinou um começo, um meio e um fim para todas as coisas aqui na terra. Logo, entendemos que Deus age pondo tudo no lugar, que Deus age de forma certa, de forma organizada. Ora, Jesus, obedecendo a forma organizada, a forma ordenada do agir de Deus, dirigiu-se até João o Batista para ser batizado, aquele que tinha vindo antes dele primeiro. Sim, mostrando assim total sujeição. Sim, glória a Deus. Pessoas que vivem uma vida desordenada, vivem uma vida desorganizada, são pessoas que não têm direção, que passam por dificuldades. Quando pensam que tudo vai dar certo, de repente dá tudo errado. Não foi o que você queria que tivesse acontecido, ou não aconteceu o que você queria que fosse. Sim, o agir de Deus de forma ordenada requer a obediência à palavra. Entendam que quando Deus começa a pôr as coisas em ordem na criação do mundo, Ele diz a palavra haja. Significa que o agir de Deus de forma ordenada é pela palavra, porque a palavra traz ordem, traz mudança, traz transformação. A palavra traz vida e vida em abundância. Jesus é a vida, Jesus é a própria palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus, glória a Jesus. Entendam, quando nós estamos sob o agir de Deus de forma ordenada, quando nós estamos sob o agir de Deus de forma ordenada, nós honramos quem Deus estabeleceu primeiro. Sim, nós obedecemos às suas ordenanças, nós nos sujeitamos aos seus mandados. E Jesus foi o exemplo de quem submeteu-se àquela autoridade que tinha vindo antes dele para o batismo do arrependimento. Entendam o que diz Romanos capítulo 13, do versículos 1 e 2. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Talvez você tinha uma vida, um caos,
uma vida desordenada, desorganizada. Hoje, Jesus quer agir na sua vida de forma ordenada, quer trazer paz, quer trazer luz, quer trazer amor, misericórdia para a tua vida. Glória a Deus. Sim, o agir de Deus de forma ordenada é através da palavra. A obediência à palavra, a ordenação à palavra. Entendam que pela palavra requer o nosso compromisso. A obediência à palavra requer a nossa seriedade com as suas ordenanças. O salmista Num, pai de José, pai de Samuel, o salmista Num, pai de Josué, escreveu no Salmo 119, no versículo 105: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Sabe o que ele estava dizendo aqui? A tua palavra clareia o meu entendimento e direciona-me para ti. É a palavra. É pela palavra que Deus age de forma ordenada. Sim. Olha a Deus. Olha a Jesus. Vamos para o terceiro tópico. O agir de Deus de forma crescente. De forma crescente, de forma tipo fazer crescer, elevar, exaltar. Sim, Deus te tira de um lugar de fracasso e te coloca num lugar de triunfo. Isso quando Deus age de forma crescente em sua vida. E o que Ele quer é agir de forma crescente em nossas vidas. Agora, para que Deus haja de forma crescente em nossas vidas, primeiramente, entendam isso, que precisamos passar por um processo de preparação, de maturidade e de aprendizado. Vamos achar na Bíblia alguns exemplos. Por exemplo, José do Egito. Sim, filho de Raquel e Jacó. Esse jovem de apenas 17 anos, muito moço, passou por esse processo de preparação, de aprendizado, de maturidade. Sem que ele ainda o soubesse, Deus já estava o preparando. Entendam, você não vai saber, não vai entender, você não vai compreender o agir de Deus de forma crescente em sua vida. Vai se sentir sozinho, abandonado, rejeitado, assim como foi José. Mas fazia parte do processo de elevação. Glória a Deus. Sim. Entendam, quando você achar que está tudo perfeitamente bem na sua vida, quando você achar que tudo está ocorrendo com conformidade com o teu querer, não está, porque Deus quer fazer você crescer para Ele e não para os homens. Aleluia. Sim, há situações que passamos que achamos que não vamos suportar, situações de aperto, de embaraço, que nos tentam a desistir. Não se assuste, é Deus agindo de forma crescente em sua vida. Olha a Deus, olha a Jesus. E temos um belíssimo exemplo de quem Deus agiu em sua vida de forma crescente. Jesus aceitou esse processo de crescimento, entregando-se de corpo, alma e mente e espírito àquele que tem todo o poder de fazer todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus agiu de forma crescente na vida de Jesus, o elevou a Rei dos Reis. No seu agir de forma crescente, Deus elevou José a governador do Egito. Quem diria? De escravo a governador do Egito. Quem diria? De prostituto
adúltero, pregador da palavra de Deus. Quem diria de traficante a pastor de igreja? Quem diria? Sim, aceitar o processo de crescimento. Entendam que o que está escrito aqui: todos que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Entendam que isso faz parte do processo de exaltação. Olha a Deus, olha a Jesus. Sim, meus amados, sim, olha a Deus. Quem diria? José chegou no seu apogeu, ou seja, o grau mais elevado que um escravo daquela época poderia ter chegado. Entendam que quando Deus quer agir na tua vida, se for preciso Ele tocar na economia mundial só para te fazer crescer, Ele vai fazer. Olha a Deus, olha a Jesus. Sim, meus amados, sim. Vamos para o quarto e último tópico: o agir de Deus de forma completa. De forma completa, de forma concluída, de forma terminada, de forma acabada. Como está escrito em Gênesis capítulo 2 e o versículo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Sim. O agir de Deus de forma completa visa terminar o que Ele começou. Quando Deus tira Israel da servidão da terra do Egito e abre o mar vermelho ali de forma sobrenatural para que o seu povo passasse e desse aí total livramento de Faraó e seu exército, Deus estabelece lá no Monte Sinai suas leis, seus estatutos, suas ordenanças, seus mandamentos, formando assim uma aliança, um começo de uma obra que Ele propusera em si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Mas o povo transgrediu. Sim, deixaram suas leis, abandonaram seus estatutos, ignoraram seus mandamentos e, entre tantas outras transgressões, rejeitaram o próprio Deus. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É o que está escrito em Lamentações, Jeremias capítulo 3 e o versículo 22. E no versículo 23 diz que renovam a cada manhã. E nesse renovar de suas misericórdias a cada manhã, Deus manteve-se fiel em restaurar o seu povo. Sim, porque Ele não quebraria a sua aliança. É o que está escrito em Salmos 89 e o versículo 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Olha Jesus, aleluia. O agir de Deus de forma completa. Sim, o agir de Deus de forma completa visa terminar o que Ele começou. Embora que Israel tivesse se distanciado do seu Deus, ainda havia uma fagulha acesa para restaurá-los. Ou seja, Deus ia terminar o que começou. Ainda tem uma fagulha acesa aí, meu irmão. Deus quer terminar o que começou em você. Ele vai terminar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sim. A obra de Deus foi completa. Jesus foi, é e sempre será a obra completa de Deus. Aleluia. Olha Jesus. Deus jamais deixará a sua obra incompleta. Entendam que Jacó é a criação, a estrutura de um povo escolhido para um propósito. Israel, a formação do propósito. Sim, somos a criação. Israel, a formação. Somos a criação e Jesus, a nossa formação. Somos formados em Cristo. O agir de Deus de forma completa terminou em Jesus de Nazaré, nos enviando Ele para o cumprimento da promessa.
Sim, que ao longo de gerações vinha sempre mantendo o remanescente para que ele viesse até nós. E veio morrendo em um sacrifício de cheiro suave e agradável a Deus. Jesus, a obra completa de Deus, nos fez triunfar, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem, porque ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus, glória a Jesus. Se tão somente quisermos que Deus haja em nossas vidas de forma completa, devemos obediência a Ele, devemos obediência à Sua palavra, devemos obediência à Sua vontade. Sim, porque o seu agir de forma ordenada, de forma prioritária, de forma crescente, de forma completa, só se fará se atentarmos para a Sua vontade. E a Sua vontade é a nossa santificação. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a primeira parte. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, está escrito: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus, glória a Jesus. Santifiquemo-nos, pois. Sim, entreguemo-nos, pois, ao Senhor. Glória a Deus. Vamos concluir. Nós vimos que devemos priorizar a obra de Deus, nos dedicando mais, nos interessando mais para com a sua obra, vindo mais aos cultos, participando mais dos trabalhos. Sim, nós vimos que devemos ter compromisso com a sua palavra. A palavra é a nossa regra de vida, é ela que nos direciona para Deus. A palavra nos mantém vivos. Sem a palavra estaremos mortos. Nós vemos que devemos aceitar o processo de crescimento confiando no Senhor. Sim, aceitando esse processo que Deus tem para nos dar. É preciso, é necessário para que chegamos ao seu propósito, que é nos levar para si e viver ao lado de Jesus, seu Filho. Nós vemos que devemos ter obediência à vontade de Deus, santificando nossas vidas, dando testemunho de que somos diferentes. Entendam, diferentes, não esquisitos, diferentes no falar, no andar, no sentar, no se vestir, até no sorriso. Nos comportar decentemente, de forma decente. Sim, meus amados, trouxemos aqui essa palavra bem simples, rápida, ligeira, mas com objetividade. Fazer com que os meus irmãos cresçam na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade que me foi concedida. Que Deus te abençoe.